É um prazer estar aqui com vocês. Hoje é nosso primeiro episódio do podcast Lugar à Mesa. É uma honra estar começando esse podcast com uma amiga querida que eu vou estar apresentando para vocês daqui a pouco. Mas eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, porque sem essas pessoas, sem esses parceiros, isso não seria possível acontecer. E eu quero agradecer a todos que contribuíram para que isso acontecesse. Hoje eu estamos aqui com os parceiros, eu tenho a Ótica Pontual, a Érica, uma amiga querida, amada, que hoje ela está com 4 óticas e ela vai participar conosco ainda desse podcast. Nós temos também a doutora Glaucia Milhomem, na clínica de estética Glaucia Milhomem, que é profissional em harmonização facial, que é inclusive a nossa entrevistada hoje. Quero agradecer também a Maria do Posicionamento Estratégico, uma menina maravilhosa, gente, super jovem, mas que posiciona você dentro do digital. É uma pessoa incrível. A Grazi Faria, que é uma mulher que está com um projeto maravilhoso. Maria vai com as outras, mas só as outras que sabem onde querem chegar. Vocês vão conhecer também aqui nesse podcast. E com o meu podcast Lugar à Mesa. Temos mais alguns parceiros. Nós temos a Marisete Joias também, que está conosco, que vai ser uma das entrevistadas, né? A Marisete tem uma história linda e ela vai contar esse mundo de luxo e poder, glória não, mas luxo e poder, e vai ser maravilhoso. Temos as meninas, que a Gisele e a Carol, da Mary Kay, que inclusive fez a minha maquiagem, a minha make, e a make da nossa convidada, das nossas entrevistadas. Temos também comigo a Marçal Acessórios, que tem lindos acessórios, bolsas e para todos os gostos. Então, nós temos aqui, e hoje, a Jaque Marie, que é lá do Rio de Janeiro, gente. A Jaque tem uma história linda. Eu estou vestindo hoje Jaque Marie, né? Estou com a coleção dela já de verão, a Jaque Marie. E aí ela também vai participar conosco um dia aqui para contar a história dela. Mas então é isso. Eu quero agradecer a todos os parceiros e agora eu quero convidar para apresentar como estava a história dela para vocês, nossa querida e amiga doutora Gláucia Milhomem. Bem-vinda, viu? Ah, obrigada, Cláudia. Eu tô até engasgada aqui, gente, nervosa, emocionada, porque eu sei que é um projeto que tá no coração da Cláudia faz um tempo, né, que ela compartilhou isso comigo, e eu tô muito feliz de fazer parte hoje daqui desse Eu primeiro dia, muito agradeço. honrada por estar aqui com você. Eu agradeço. Você sabe que E você tem uns pedaços especial no meu coração. Então, eu gostaria que você contasse para nós, para o público, como você começou quem é você nesse mundo da harmonização facial hoje que todo mundo está envolvido, né? É tanta coisa, todo mundo querendo fazer, mudar a aparência. E como que você veio para esse mundo de harmonização? Da onde você veio? De onde você saiu? então, na verdade, eu falo que eu tô aqui por acaso não, né? Mas é onde eu nunca me imaginei estar. Então, assim, não foi algo que eu planejei. Assim, quando a gente tá ali jovem, né? Vocês planejam ali a faculdade e começa aqueles sonhos, né? E, na Sim. verdade, isso não aconteceu comigo. Até porque, com 18 anos, eu me engravidei, né? Eu tava terminando meu ensino médio. E aí tive essa responsabilidade de ser mãe, e aí então essa parte não foi pra frente. Eu lembro que nessa época eu até pensava em ser fisioterapeuta, nutricionista, e aí as coisas mudaram, e fui para a área de vendas, né? Vendia roupa plus Mentira. size, foi meu primeiro emprego. Beijo pra Dinalva, que me abriu essa oportunidade, que era minha gerente. E nisso, o senhor foi me conduzindo até que eu comecei a trabalhar na área da beleza. Eu não vou dizer que foi uma falta de opção, né, gente, na época, mas foi algo que eu vi que eu poderia fazer em casa, quando eu comecei, né, e poder estar em casa e cuidando da minha filha, porque eu morava sozinha, e me deu essa oportunidade. E aí, nesses anos, é, com o passar do tempo, vi uma oportunidade de me especializar, né, de fazer uma faculdade nessa área, para poder hoje estar cuidando de mulheres Mas você maravilhosas. fazia o que antes? Depois da roupa, o que que você foi para a área de. Então, fiz um curso de depilação. Eu Hum, lembrei de uma moça que me depilava, que eu gostava muito dela, ela era muito simpática, a Arlete.
E aí eu falei: "Gente, eu vou fazer um curso de depilação, pra que eu consiga trabalhar em casa". E a época também, gente, eu já fui, personal bronzer, que fala, não sei como é que É. tá esse nome. Tem Nossa, um essa é nova, tem um personal nome bronzer. tem um nome aí hoje pra essa profissão, mais chique. Na época não tinha esse nome chique. Era Isso era como eu sou de Goiânia, lá em Goiânia isso era muito forte. Lá na cidade do interior que eu morava, chamava Planura. E lá não tinha ninguém. Falei: "Caramba, eu vou fazer esse curso de bronzeamento". E aí já com a depilação, e foi aí que começou, gente. Aí fiz o curso de depilação, fui fazer de design de sobrancelhas e depois limpeza de pele, fui me é. apaixonando por cuidar de pessoas nesse sentido, né, ouvir histórias, eu Uhum. falo. E aí surgiu o amor, por essa profissão, né, de cuidar de pessoas, de mulheres, e aí vai tendo a evolução, né. Mas foi através de 2 clientes, né, que a gente falava na época clientes, que eu vi essa oportunidade. Elas me contaram que estavam fazendo uma pós-graduação na área Uhum. de, uma era farmacêutica e a outra era biomédica. Então é uma formação que chama uma pós-graduação, em farmácia estética e biomedicina também esteta. E aí eu pensei: "Poxa, eu acho que eu vou fazer um desses 2 cursos". E foi aí que começou toda a Aí história. tudo começou. Exatamente. E deixa eu te fazer uma pergunta que é é algo mais profundo dentro da sua área. Desde pequena, desde que nascemos, desde que somos pequenos, principalmente a mulher, é colocado muito rótulo, tanto os bons quanto ruins. A gente, quando a gente é pequena, às vezes é colocado na gente assim, eu falo que é os post-its. Sabe aqueles post-its que a gente marca nos cadernos? É como se eles pegassem aqueles post-its e colocassem na gente assim: você é feia, você não tem um cabelo perfeito, você não tem um rosto perfeito. E vão colocando post-its na gente, na escola principalmente, na fase da adolescência principalmente. Eu queria te fazer uma pergunta. Como que você lida com as mulheres que chegam lá no consultório para fazer uma mudança externa, mas na verdade, dentro delas estão cheias desses post-its que foram colocados dentro delas? Como que você, quero saber assim, como que você, porque você vai fazer uma leitura, porque a hora que ela senta na sua mesa, ela vai começar a falar. E aí, o problema às vezes não é tão externo, mas é mais interno. Como que você lida com essa paciente? Agora você foi profundo, hein? Acho que muita gente sente Cláudia, isso. eu acho que esses post-its, né, são colocados igual eu tenho cabelo cacheado, né, então hoje Ah, só deixa eu ah, ó, um drink para você, a Ana Baia, do ah, espaço do Shake, Espaço Shake, ela esse é um hype drink. Esse drink, gente, é um drink que é energizante, é um drink que desincha, é um drink ele tem vários benefícios, né, e além de ser fit, não tem açúcar, zero açúcar, e ela mandou aqui pra é, gente tá. degustar. Então deixa eu já experimentar aqui, Experimenta né, ver se gente? é bom. Acho que esse é de framboesa, alguma coisa assim. Hum, Hum, muito bom. muito bom, muito bom. Bom, tava precisando aqui de molhar mesmo a garganta aqui, que a Claudinha foi muito profunda. Ó, fugindo da pergunta. Mas você lida com essa situação o tempo todo, não é Sim, verdade? isso acontece, né, mas eu também, eu lembro do meu rótulo, hoje, graças a Deus, tá mais fácil, né, gente, mas o cabelo cacheado, ter cabelo cacheado antigamente, eu acredito que até nos anos 80 fazia-se, como é que é aqueles, Era era permanente pro permanente, cabelo ficar cacheado, mas quando eu nasci isso já não estava, já nos já anos tinha 90 já passado. tinha passado e ter cabelo cacheado era bem difícil, então existia muito, eu não gostava do meu cabelo cacheado, porque ficava volumoso, então assim. E isso era um fator, assim, que te incomodava muito? Então, volume sim, não sei se é porque as pessoas acabam falando, né, vassourinha, e Uhum, acontece, gente, cabelo e o meu cabelo, como ele era muito fininho, então ele era muito ficava alto, né. uhum, Então sempre foi algo que eu sempre, assim, desde quando eu tenho uns 12, eu me lembro desse incômodo, tanto é que, já com 14, não, nem com 14 não, com 12 anos eu já fazia bobs pra poder alisar. Eu mesmo fazia, lembro direitinho, fazia os bobs, né, pra ficar com esse cabelo mais liso. E já com 16 anos começou as progressivas, então até hoje eu ainda uso. Mas eu acredito que hoje mesmo tem mais a ver com uma praticidade e uma dificuldade de voltar. Mas uhum, assim, essa questão. Mas, Cláudia, acontece muito e na hora que a gente começa ali uma conversa,
É tantas coisas que estão ali associadas, gente, que e ter essa sensibilidade de entender o momento das pessoas, são rótulos que são colocados às vezes pela família ou amigos, uma coisa que até do marido mesmo, Aham. às vezes a própria mãe, eu acho que também acontece muito, não no meu caso, mas existe a mãe. Então, ontem eu estava falando com a minha secretária, gente, desse jeito. Tenham cuidado, mães, com o que você fala para os filhos, porque ontem a gente às vezes fica com a visão de fora para a gente consegue ver, mas quando a gente tá dentro, talvez a gente não consegue enxergar. Que é Uhum. aquele, às vezes, um detalhezinho de falar, essas espinhas no seu rosto, Tá ah, gordinha, isso, você né. tá nossa, tá gordinha, podia perder uns quilinhos, Uhum. fazer as sobrancelhas, né? Então são detalhezinhos que a gente tem que ter muito cuidado, porque isso pode, né, com o Impactar tempo na vida adulta. isso, e vai impactar na vida adulta. Isso eu tô citando um detalhe mais superficial, porque eu já escutei coisas que são mais profundas, Sim. né, nesse sentido. Mas aí é quando você detecta nela que ela tá com um problema mais interno, é mais interno do que externo, e aí você leva para uma linha de ouvir mais, ouvi-la e A gente tem que ouvir e sempre que eu vou fazer uma avaliação, o diferencial é esse. O que eu tenho que ter cuidado não é o que eu acho que ela precisa melhorar. uhum, E isso é um cuidado muito grande, porque não se trata do que eu acho que você precisa para o seu rosto. Porque às vezes, gente, principalmente eu falo, às vezes a pessoa não tem nenhuma insatisfação com o nariz, ou até a boca, dependendo da situação que a gente, né, pra gente chegar ali onde a pessoa deseja. Então, às vezes ela nunca nem se atentou que o nariz dela seja mais caído, ou poderia ser. E aí, a uma hora dessa eu vou falar, às vezes porque eu tô achando que você vai poderia melhorar. ativar algo nela que Exatamente. nem ela mesma Sabia, às vezes aquilo não sabia, ou às incomodava. vezes sabia Eu e vou não. citar um exemplo meu, então, vamos lá. Aham. Eu tenho indicação de cirurgia de lip lifting. O que que é isso, né? Isso é a distância aqui da minha boca, aqui, esteticamente, ela poderia ser melhor. Por quê? Quanto mais a boca é assim, fica mais bonito, mais divertido. Ó, quando eu sorrio, tá vendo? Quase não mostra meus dentes. Isso daqui não às vezes você tira uma foto, às vezes não gosta, porque a pessoa que sorri e mostra os dentes é mais bonito a foto dela. Sabe aquela pessoa fotogênica? Você Hum. pode ter certeza que ela mostra os dentes na hora que ela sorri. Então, o meu caso não é. E um dia eu sentei pra fazer um procedimento e as meninas falaram: você podia ter indicação de cirurgia lip lift, né? Mas eu nunca tinha me pensado que era isso. E a partir desse momento eu comecei a prestar mais atenção. E agora eu entendo por que que eu não me acho tão fotogênica para tirar fotos. Porque eu sorrio, meus dentes de cima não ficam tão amostras. Então não é aquele sorriso Colgate, né? Então, assim, detalhes Mas assim. é tão interessante essa questão da beleza, mesmo você sendo um profissional da beleza. Como que isso age na gente, né? Porque, assim, eu acho você super fotogênica. Aí tem algum detalhe que você mesmo não acha que é tão fotogênico. Então, é tão relativa a beleza, né? Porque às vezes o que é bonito para um não é para o outro, não é verdade? E assim Exato. vice-versa. Uma coisa que eu queria te perguntar é que as pessoas não sabem, você faz muito procedimento de pessoas que ficaram com sequelas. Sequela de pessoa que deu ou um acidente, ou a pessoa que deu um AVC, que ela ficou tortinha por algum Uhum, problema. Você faz bastante essa questão, as pessoas não sabem muito disso, né? uhum, E eu vejo que quando a pessoa senta lá na sua cadeira, porque teve um dia que eu estava lá e eu vi uma moça que ela teve uma sequela, eu não sei o que ela teve, não foi AVC, foi uma coisa mais grave, eu não sei os nomes muito bem. Ela me contou lá fora. E ela tinha a parte, acho que era a parte, não sei, direita torta, bem torta, né? Ela sentou nessa cadeira e você, né, fez o seu máximo ali, né? E o que que acontece? Eu percebo que você não tenta tirar a essência do que Deus colocou na pessoa. Então você não modifica o rosto, você devolve a beleza do que Deus fez, a essência que está no rosto da pessoa. Por exemplo, essas pessoas que têm sequelas, que quando você faz o procedimento e ela sai de lá chorando, porque ela encontrou o que ela foi buscar, qual que é o sentimento que você tem? Não ela, mas você. nossa, Cláudia, eu vou até suspirar aqui de novo, né? Tá? O que que acontece?
só de eu conseguir, sabe, entender ali, extrair, só quem, quando a gente tá ali junto com essa pessoa, que às vezes tem algo que a gente não vê. Do mesmo jeito que eu te falei que tem coisas que eu olho e eu não Não vejo consegue. que tá ali, que eu nunca imaginaria, nunca seria a minha primeira opção de tratar. Às vezes uma pessoa chega lá, eu olho e ela fala: "Não, mas é isso aqui". Eu falo: "Nossa, mas parece que tem uma coisa muito pior aqui". No meu ponto, né, que eu melhoraria. E do mesmo jeito, então quando essa pessoa pega o espelho, e são muitas coisas. Ela se olha ali, às vezes algo que ela passou a vida toda, igual essa semana mesmo, a mina do queixo. Ela tem a mandíbula retraída. E era o sonho dela fazer essa mandíbula, fazer esse queixo, né? E quando eu entreguei o espelho pra ela, ela falou: Nossa, eu passei a minha vida toda sonhando com esse momento. Hum. E mesmo ela ter sonhado com aquele momento, na hora que ela chegou ali pra fazer a avaliação, ela ainda ficou pensando se ela deveria. Será que ela não tinha coisas mais importantes? Eu vi Uhum. que ela ficou. Uhum. Ela falou, porque naquele momento, a quantidade de produto que ela foi, do que precisava ser feito do protocolo, era uma na mente dela. Eu falei, olha, eu não vou conseguir te levar até esse lugar só. Eu preciso que você me dê um voto de confiança, eu preciso de mais um pouco. Aham. E aí eu vi que naquele momento ela ficou assim, mas aí ela acreditou, né? Mas na hora Uhum. que ela pegou o espelho, e aí era engraçado que ela falou assim, ó, e nem adianta me filmar, porque eu não sou muito reativa. Aí na- Aquela ficou tão diferente. é, Bom. Nossa, não sou bom. reativa. Na hora que ela pegou, meu Deus! Então, assim, fazer parte, eu falei, nossa, agora você vai lembrar desse dia aqui. Então, só de saber que eu vou estar ali, sabe? A pessoa vai recordar, eu vou estar ali Recordar. marcada na história daquele momento ali, de algo que ela De uma sonhou, mudança, de de algo uma que ela sonhou a evolução. vida toda. E aquilo ali vai significar muito. E eu acredito que quando nós estamos felizes com o que nós vemos, eu acredito muito que o Espírito Santo de Deus está muito junto nesse Com momento. certeza. Porque quando a gente está bem, a gente vai resplandecer também essa glória, né? Nem sempre é só vaidade, Uhum. né? Às vezes as pessoas, por que isso, tanta vaidade? Mas dentro do que pode ser feito ali, de Uhum. estar melhor, é se cuidar, né? A mesma coisa, do mesmo jeito que a gente cuida, às vezes, da nossa saúde, a gente precisa, às vezes, cuidar, porque o colesterol não tá alto, uma diabetes, às vezes a gente precisa malhar ali, né? Precisa fazer uma academia, Sim. comer melhor, pensar no que a gente vai colocar. Então, isso também faz parte, né? É uma partezinha ali que eu vejo que a gente consegue transbordar, né? Eu falo que é transbordar do Senhor ali, naquele momento. E você é cristã, como eu, né? E é interessante nos seus vídeos que você começa o seu stories do seu dia, que eu acompanho todo dia, é quando você entra na sua clínica, coloca a chave e você dobra o seu joelho. E eu vejo muito que tem gente que fala, não, eu fui nessa clínica por causa disso. Eu senti algo diferente nesse lugar. Acontece muito, né? Que às vezes eu tô lá conversando, até parece que eu vou lá todo dia, né, gente? Eu queria ir lá todos os dias, né? É porque lá é um ambiente tão gostoso, a gente senta lá, a gente fica tão à vontade. Esses dias eu até pedi a sala emprestada, né? Pra trabalhar. Não, minha secretária falou esses dias que saiu lá alguém da sala que ela não tava lá, foi a hora do almoço, ela falou, saiu uma moça aqui da sala? Eu falei, não. É. Mas assim, uma coisa que eu queria te perguntar é essa questão, porque somos corpo, alma e espírito, né? E aquela palestra que você deu na conferência foi maravilhosa a respeito disso. E eu creio que é isso que faz seu diferencial nesse meio. Porque as pessoas estão acostumadas tanto com excesso, né? Que estão perdendo a essência. E isso vai acontecer. Excesso demais tira a essência. E eu acho que esse é o seu diferencial. Eu vejo isso nessa questão, por quê? Porque você não lida só com o corpo. Quando a pessoa senta naquela mesa, é muito além de um corpo para você. Eu sei disso porque eu te conheço mais intimamente. Você vê ali que tem uma alma e que tem um espírito. Então você não trata somente ali a questão da estética, né? Acaba que as pessoas querem ficar sua amiga lá, né? Aí aquele tanto de pessoas, vamos tomar um café, não sei o quê. Mas eu acho que tem muito a ver isso também, né? Sim, como eu falo, né? Às vezes elas veem esse momento, até essa semana uma moça falou assim, olha, eu não sou de nenhuma religião, mas eu senti uma espiritualidade, né? Que as pessoas Diferente. usam Uhum. esse nome assim, e isso foi uma das coisas que me motivou a vir aqui. Eu vi você Uhum. orando, né?
eu falo que é porque eu falo com o Senhor: "Senhor, que eu possa transbordar do teu amor aqui", porque são pessoas que vêm, gente, às vezes ela passou a vida toda não se priorizando, ela cuidou dos filhos. Eu Isso. falo porque eu fui mãe com 18 anos e eu fiquei muito responsável. Eu falo que eu fiquei, como diz? Eu falo que eu brinco que eu fiquei mais velha antes do tempo, né? Aham. Mas eu peguei aquilo muito, assim, que eu tinha que fazer diferente. Então, assim, a gente pega essas histórias, né? E a gente precisa entender que cada uma traz, Carrega. que carrega ali, que existe uma história toda por trás Uhum. daquilo, né? Uhum. Então eu sempre tento escutar bastante, né? É algo que eu gosto muito de falar, então é algo que eu tenho trabalhado A também, escutativa a escutativa, para poder, né, escutar, para poder entender ali realmente, genuinamente, né, o que que aquela pessoa está foi indo procurar. foi procurar, né? E o que que levou ela ali? Porque pode ser, gente, uma traição também, uma mulher que às vezes é traída pelo marido, acontece muito. Então, ali ela se vê de repente, né, cara, e fala assim: "Nossa, eu passei minha vida toda cuidando desse povo todo aqui e eu fiquei para trás, né? Me deixei". E eu acredito que para a gente cuidar das pessoas, a gente precisa cuidar de si primeiro. Sim. Realmente, eu acredito que a gente precisa cuidar, porque não tem como a gente cuidar dos outros sem estar Uhum. bem. Então, a gente vai se anulando. A mulher tem essa característica, Sim. né? Ela vai se anulando. São muitas coisas, gente. A geladeira que precisa. Eu preciso às vezes ali trocar o fogão, é muita coisa envolvida, né? Então preciso dar uma educação, meus filhos, e os filhos vão, né? Ali de prioridade, o Uhum. inglês, e vai ficando, vai ficando. Uhum. Quando ela às vezes não, em algum momento acontece alguma coisa, sabe Sim. aquele dia e você de repente se olha e fala, não, eu tô assim. Eu acredito que elas se olham assim, nossa, mas eu tô O tempo passa e não passou. consegue perceber, né. Exatamente. E aí, esse momento. E aí, o que que eu acredito que elas me acham lá no Instagram, né? Muitas vêm pela rede social, olham lá, e elas se identificam. Uhum. E aí, quando elas chegam lá, gente, eu já sei quem é que tá chegando, porque ela chega assim: eu tenho medo de fazer tratamento estético. Uhum. Eu nunca fiz nada e eu não quero ficar igual a Gretchen, coitada, a Gretchen sofre, né, nesse A sentido. Gretchen, ela é a Gretchen. A referência. Agora não vou fazer propaganda para o doutor lá, mas o doutor, ele mudou, né, revolucionou o rosto Não. dela, né, ficou bem melhor. A gente pode falar, o doutor Igor é meu É mentor. doutor Igor, né. Ele é ótimo, né. Ele já foi meu mentor. Então, assim, então elas já chegam porque elas ficam com medo. Por quê, gente? O que que acontece? Eh, qual que é o segundo a segunda coisa, ela tem a coragem de ir lá, e aí ela pensa que ela quer fazer. Só que na hora que ela quer fazer, ela já tá preocupada com o julgamento na hora que ela Nem sai. tem a condição de pagar, é E o aí é julgamento. o julgamento. "Nossa, mas eu vou sair daqui, meu marido vai chegar lá e já vai falar". Aí e é tão incrível, eh, eu não sei como é que tá o tempo aqui, mas eu vou contar bem Pode falar, rapidinho essa aqui, porque eu pode lembrei que falar. foi bem interessante. Eu atendi uma senhora, e no dia que eu fiz o atendimento dela, na hora que a gente estava fazendo ali o procedimento, né, ficou com um roxo maior, assim. E aí na hora eu já falei pra ela: "Ó, isso aqui vai ficar roxinho". Vai ficar roxo, a senhora fica firme. E ela, a primeira vez dela, ela estava com muito medo. Eu falei: "Oh, meu Deus, tem que ser na que não podia Ter ficar o medo, roxo". aqui É, tem não medo. podia. E aí, essa história é muito incrível, gente. Ela foi pra academia, e lá, as amigas dela, no mesmo horário das amigas. E as amigas: "Você é louca de fazer um procedimento? Pra que que você vai mexer com isso?". E ó, falaram assim, deixaram ela lá embaixo, ela ficou assim, desesperada e Uhum. preocupada com aquele roxinho, né, porque as pessoas vão ficar preocupadas, por mais eu monitoro todo dia, fico olhando elas. Elas ficam 5 dias recebendo ligação minha. A gente manda mensagem: "E aí, como é que tá? E aí, como é que tá?". E aí, o que que aconteceu? Ela pegou e foi pra academia em outro horário, não foi no horário das amigas. Você sabe o que aconteceu? Que Chegou lá: hã. "Nossa, isso é normal, você vai ver, daqui uns dias você vai estar maravilhosa, Mas linda". que amigas é essa então? Exatamente. Então, ou pra você ver, ela foi em outro horário e o pessoal do outro horário acolheu ela, motivou, deixou ela calma e ela virou outra pessoa depois disso, assim. E aí depois ela me contou essa história, né, quando a gente se viu, ela falou: "Não, nem fui no meu horário, as minhas amigas". Mas porque às vezes, gente, quem você pensa que tá perto, que é amigo, não é.
pessoa não tem coragem, às vezes tem inveja, e a hora que você tem uma decisão, ainda você tem que lidar ainda com esse exterior, né. É. Esse assunto é um assunto muito profundo, né? Isso Porque se a gente for começar, a gente vai ficar aqui 4 horas falando desse assunto, mas ele é válido, né? Isso aí que você falou é muito legítimo, porque a gente sabe a amizade que a gente tem até o ponto do tamanho do sucesso que você consegue adquirir. Porque às vezes as pessoas estão próximas a você, mas você não pode subir um pouquinho o degrau a mais. Você tem que ficar naquele mesmo patamar, né? E isso é importante, porque o meio que a gente está inserido, ele fala muito a nosso respeito, né? E a gente tem que ter essa consciência, porque senão a gente vai deixar sempre estar levando pelas opiniões alheias, né? E o que eu quero te perguntar é algo que acontece muito, doutora Glaucia. Hoje, que a gente está falando de excesso, né? Que o excesso tira a essência. Tem pessoas que elas modificam literalmente o seu rosto. Você não conhece mais ela. Tem até uma história que eu acho muito interessante, que eu tenho uma amiga minha, que ela conta assim que às vezes Deus está lá no céu e ele fala para o anjo assim: você vai descer e vai entregar a bênção para aquela mulher. E aí o anjo vem com a bênção numa bandeja, bate na porta da mulher e a mulher abre a porta e fala assim: não, mas você não é a que Deus mandou entregar, peraí. Ah, mas a que Deus me mostrou a foto é outra, não é essa pessoa. Isso é uma brincadeira, mas assim, hoje as pessoas têm modificado literalmente, algumas, né, a o formato do rosto. Hoje a Coreia, ela é o primeiro país no mundo em cirurgia plástica, né. A tecnologia da cirurgia está toda lá na Coreia, mas se você for ver, por exemplo, eles aumentam pálpebras, o coreano hoje ele gosta de um nariz Uhum, do ocidente, que é do nariz fininho, e eles modificam mesmo, mas tem gente que chega ao ponto de transformar se você trocar o CPF, é outra pessoa. Dá para você falar. Essa pessoa, quando ela chega, que você identifica que aquilo já virou um vício, porque tem gente que é viciada em cirurgias uhum. estéticas, né? Como é que faz com isso? Qual que é a hora de falar para parar? Cláudia, eu vou ser bem sincera, porque o que que acontece? O público que chega para mim, não chegam mulheres que Com s excesso? com excesso, É tanto com excesso. falta? Chegam mais com falta, porque essa é a minha comunicação do natural. Mas qual que é a sua opinião sobre Mas isso? mas chegam Aham. pessoas, chegam, por exemplo, esses tempos pra trás eu fui fazer um tratamento numa pessoa, e não era aqui na cidade, e eu ia Uhum. fazer uns procedimentos. Quando eu cheguei, ela estava com a boca com muito excesso pra mim. Mas eu não tinha tempo, porque lá eu ia fazer os atendimentos, voltar para Uberlândia, e Uhum. aí iria exigir tempo. Naquele momento eu fiquei ali: "Meu Deus, o que que fizeram na boca dela?" Se pra mim estava em Tava excesso e não estava excesso. harmônico. E o que que eu pensei? "Nossa, eu vou fazer com os outros procedimentos, o pessoal vai pensar que foi eu que fiz a boca, né." Isso aí Fiquei é assim pensando, mas eu penso muito que pode ser um peso do profissional e também a pessoa. Então a gente tem que pesar, eu peso muito também essa questão do gosto, porque às vezes a pessoa quer ter uma boca maior mesmo, mais exagerada, mas às vezes está em outros locais esse problema da É. modificação, você entende? Pode estar é mais profundo. Então, assim, pode ser que realmente tem pessoas que viciam, né, que querem ficarem muito perfeitas, e aí elas se perdem, porque elas não conseguem se ver igual a gente vê elas no espelho, é Uhum. diferente. Então elas olham ali, elas têm uma disfunção de imagem, realmente. Eu falo assim, que tem Elas gente que hoje que acha bonito ser feio, né? Eu eu não sei se você entendeu. É porque tem gente que é tão lindo, tão linda, na verdade, e faz uma modificação, fica não feia, mas assim, tira toda Mas você lembra né? que a gente começou no começo? Se trata dela, do que ela se É, do olha que ela lá, sente, e do que né? ela sente. Só que cabe a mim também, eu sei o momento, igual esses dias a paciente falou assim, 4 meses que a gente fez o botox, ela foi lá, sentou: "Ai, já tá dando ruguinha", eu falei: "Ó, começou, mas tá tranquilo ainda, pode esperar mais um pouco, fica tranquila, nós vamos fazer esse botox lá para o final de janeiro". Mas só que tem pessoas que não conseguem ver uma ruguinha, Uhum, então ela já fica incomodada, aquilo ali pra ela é muito. Pra mim, hoje, eu sou a aqui ó, meu botox tá acabando gente, eu vou mostrar pra vocês ó, aqui,
Aqui, ó, tá acabando, tá vendo? Sorri começou. Mas Cara esse de 15 anos e o é, botox tá acabando. mas é, É, não, mas tá tá acabando. Mas só o que cara de 15 anos. lembra que eu falei pra vocês que eu atraio essas pessoas? Então, assim, eu ainda não tá acabando aqui, ó, mas ainda dá pra esperar mais um pouquinho. Então, Uhum, essa é a minha identidade, né? E tô te falando, então tem essa questão da identidade também entra, né? Até sim, a identidade. Por isso que eu falo, a gente, a identidade de, identidade de, de Cristo, a gente tem que estar com essa identidade firmada. firmada. Exatamente. É, porque senão nada vai estar bom, né? É, nada tá bom. Nada Por tá mais bom. você pode ver que esse tipo de pessoa, ele vai fazer e ele fica incansável. É Nada tá verdade. bom, ele vive e às vezes não tá no rosto, né. Mas quando acontece, aí eu tento com cuidado conversar: "Ah, a sua boca, assim", eu com delicadeza. "Nossa, menina, você viu, eu gostei tanto", porque aquela menina falou assim: "Adorei o volume". E aí, imagina, eu vou falar que não Doutora Glaucia, eu acho que não. Deus é tão perfeito que ele coloca os dons nas pessoas certas, né? Cada pessoa tem sua porção, seus dons certinho. Imagina se eu fosse essa profissão, eu falar, menina, vamos tirar esse negócio agora, vamos colocar. Então, assim, eu acho porque você tem tanto jeitinho para falar, né? Quem vai lá sabe tanto que você cuida, né? E o que que tem os planos? Tem novidades para 2026? A clínica, o que que vai acontecer? Vai poder falar alguma coisa nova que vai acontecer? Tem alguma novidade para passar para o público? Ah, temos sim, temos novidades, né, tanto da parte hoje que a clínica a gente tá lá na clínica, nesse local, né, tem 1 ano, então esse ano foi um ano de muita construção, então tem Uhum. novos protocolos que vão vir aí, né, para Sim. 2026. A gente vai começar a trabalhar aí com essa harmonização corporal também, que é algo que as mulheres têm crescido muito, que as mulheres têm procurado. E tem Uhum. um projeto também muito especial, né, com as minhas pacientes. Então, ó, você é minha paciente, aguarda que pode ser que Verdade. eu vou te chamar aí para esse projeto, Que que é algo bacana. que o Senhor colocou no meu coração, por quê? Porque eu amo as histórias, gente. Eu falo, vocês já viram lá, ó, quem me segue, coloco lá sempre nos meus stories, né? Ó, mais uma história que eu vou conhecer, né? E eu amo essas histórias. E sempre alguém se identifica, né? Uma história, umas mandam, nossa, eu conheço a fulana, ela ficou tão linda, né? Que tá vendo lá, assim, Uhum. os antes e depois, que a gente, as pacientes que nos permite, né, postar. Eu compartilho lá porque eu falo para elas. Porque quando a gente consegue compartilhar a sua história, pode ser a história de uma outra pessoa que vai se inspirar ali naquele momento. Sim. E tem algumas pessoas que precisam dessas inspirações. E aí eu quero trazer essas inspirações aí também para 2026. Quero compartilhar essa história, com essas mulheres, né, essas mulheres compartilhar a história delas, de como elas chegaram na clínica também, do como é que foi esse processo, né, de como tudo acontece, né, um pouquinho mais detalhado aí. Vai ser bem bacana. Ó, eu quero te agradecer, viu, Ah, por você obrigada. ter aceitado o meu convite, né. Obrigada, Na Deus verdade, você abençoa. aceita todos os meus convites, né. Deus É abençoe. maravilhosa, aceita estar aí comigo sempre que eu preciso, nem como preciso, mas a sua presença ela é importante para mim, porque você acredita nos projetos, né, e você sabe que não são projetos aleatórios, que é da cabeça, mas é algo que tem um propósito. Então quero te agradecer viu, por você Amém. ter vindo, sucesso, que Obrigada. 2026 para você e sua família seja repleto lá, prosperidade, que Deus abençoe muito, muito vocês, a sua família, sua clínica, o seu trabalho, e que seja sucesso. E pode contar comigo, viu? Amém, Eu que obrigada. E agradeço. eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui hoje com você, participar desse projeto, né, o primeiro aqui, né, o piloto aqui, Piloto. piloto, e eu tenho certeza que esse é o primeiro de muitos que vocês vão assistir aí, Amém. e eu tenho certeza que o Senhor está nesse projeto da Cláudia, e ele vai transbordar através da vida dela aí, com essas histórias na vida de muitas mulheres, né, que vão ser impactadas por todo esse amor, né, que eu Uhum. sei de transbordar, né, de dividir, né, compartilhar aí com, o seu público aí que vai só crescer, tenho certeza. É só o início. Obrigada, viu? Hã? Gente, eu quero agradecer você que ficou conosco aqui até o final. Eu quero agradecer de coração. E compartilha, né? Assista, se você achar que fez sentido para você, se inscreva no nosso canal do YouTube, na nossa rede social do Instagram, a minha, da doutora Gláucia. E é um prazer ter vocês aqui. Então, até o próximo. Tchau.